De volta com você que acompanha aqui o Mestres da História. O tio Ed tá na área e se derrubar é pênalti. Vamos juntos nessa nossa preparação para o concurso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, a gente analisando os itens que constam no conteúdo programático do edital em História de Mato Grosso. Gostaria de agradecer imensamente a todos os que estão na audiência dos nossos vídeos, ajudando na divulgação desse material tão imprescindível para o seu estudo, que você consiga o aprendizado e consiga um grande desempenho no dia da prova da PJC. Beleza? Um abraço para todo mundo que está acompanhando e que é o nosso sócio aqui no Mestres da História com o professor Edenilson Moraes. Pois bem, pessoal, hoje a gente vai continuar o nosso aprendizado. Ainda estamos falando sobre o período colonial e hoje também tem uma temática importante que diz respeito à consolidação da posse desse território para a coroa portuguesa, porque você sabe muito bem que ao longo do século XVIII ocorreu a expansão territorial da América Portuguesa. Por uma série de fatores, são variados motivos que fizeram com que os portugueses e os colonos luso-brasileiros avançassem para além dos limites estipulados pelo Tratado de Tordesilhas. Foram as expedições bandeirantes, foram também a criação de gado, as fortificações militares, as missões jesuíticas, a exploração das drogas no sertão. Todos esses fatores aí, tudo junto e combinado, pessoal, tudo junto e misturado, fizeram com que o Tratado de Tordesilhas ficasse inócuo, virasse letra morta. Então, necessário se fazia naquele momento histórico, de segunda metade, de meados, para dizer a verdade, meados do século XVIII, a lavratura de novos acordos diplomáticos envolvendo as coroas ibéricas, Portugal e Espanha. Afinal de contas, Tordesilhas era letra morta. Então era necessária uma nova legislação que regulasse os territórios pertencentes a cada um dos dois países ibéricos, Portugal e Espanha. Beleza? Então é nesse contexto que você tem que perceber a importância histórica da assinatura dos tratados de limites envolvendo Portugal e Espanha. Tratado de Madrid de 1750, Tratado de Santo Ildefonso de 1777, Tratado de Badajoz. Mas o mais importante, moçada, o que nos prende a esse conteúdo, aquele que nós devemos ter toda a atenção, toda a dedicação do mundo para entendermos, é o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é o mais importante dos acordos firmados entre as coroas ibéricas em meados do século XVIII. Sabe por quê? Porque foi justamente o Tratado de Madrid que deu praticamente a atual configuração territorial brasileira. Tudo bem que tivemos outros tratados importantes que foram assinados nesse contexto histórico, mas nenhum teve a relevância, o peso, a importância histórica do Tratado de Madrid. E no que tange a história de Mato Grosso, amigos, esse foi o tratado vital, o tratado fundamental, porque os outros tratados que vieram depois, que substituíram Madrid, em nada alteraram as determinações relacionadas à capitania de Mato Grosso. Tudo bem? Show de bola? Então o tratado que você tem que ficar atento é o Tratado de Madrid, lavrado em janeiro de 1750, que assegurou a posse da região da Amazônia e do oeste da América Portuguesa para os lusitanos, para a coroa portuguesa. Vamos lá então, moçada, falar sobre os tratados de fronteira. É o nosso tema de hoje. Continuamos falando sobre o período colonial. E aí, você está gostando do conteúdo relacionado ao período colonial? Qualquer dúvida você já sabe, é só mandar um comentário aqui no nosso canal que eu vou responder para você. Se você também quiser material, não tem material ainda, não tem problema. Manda o seu e-mail que a gente vai remeter para você gratuitamente, porque estou aqui para ajudar você a conseguir uma grande preparação
e ficar competitivo para o dia da prova. Tudo bem? Vamos lá então, moçada, para a aula de hoje, que é o que nos interessa, não temos tempo a perder. Temos que estudar com antecedência, planejamento e foco. Nossa meta precisa ser atingida. Vamos lá então. Tratados de fronteira, pessoal. Os tratados assinados entre Portugal e Espanha lá em meados do século XVIII. Então olha só, vamos começar falando sobre os domínios territoriais da coroa portuguesa e também da Espanha, evidentemente. Temos os fatores aqui que promoveram a expansão territorial da América Portuguesa. Eu já mencionei no início dessa aula os vários motivos que fizeram com que Portugal avançasse para além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Os vários fatores, tudo isso teve como resultado principal, anota aí no seu caderno, informação importante, contexto de expansão territorial da América Portuguesa. Territórios que, de acordo com Tordesilhas, pertenceriam à Espanha, mas que por uma série de fatores passaram ao domínio colonial português, principalmente em razão da mineração. Não se esqueça o século XVIII, este século em questão é o século de ouro na América Portuguesa. É a exploração aurífera em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Portanto, é nesse contexto histórico que são assinados tratados de limites. Isso é muito importante. Veja só, havia esse conflito de interesses envolvendo Portugal e Espanha por causa do avanço territorial lusitano sobre terras que a priori pertenceriam à Espanha. Então, como é que vai ser resolvida? Como é que teremos a resolução de tais conflitos? Isto é muito importante, pessoal. A resolução desses conflitos se dá através da via diplomática. Então, Portugal e Espanha vão se sentar à mesa para resolver essas questões. Vão ser resolvidas através da diplomacia. A diplomacia lusitana e a diplomacia castelhana. Isso é muito importante, porque durante muito tempo as pendências envolvendo nações eram resolvidas através de guerras. Tivemos vários exemplos. Neste momento não acontece isso. Portugal e Espanha vão resolver através da via pacífica. Eles vão recorrer à sua diplomacia para estabelecerem novos tratados de limites. Nesse momento histórico, século XVIII, era fundamental para a coroa portuguesa promover a defesa da fronteira oeste. Quando eu falo de fronteira oeste, eu estou me referindo a Mato Grosso, pessoal. Não se esqueça que a capitania de Mato Grosso foi criada em 1748. Você está lembrado que na nossa aula a gente falou sobre a criação da capitania de Mato Grosso através da Carta Régia, datada de 9 de maio daquele ano, 1748, que criou duas capitanias, Mato Grosso e Goiás. Você está ligado que eu sei que você aprendeu com a gente nessa aula. Então, moçada, perceba aí o contexto histórico da criação da capitania de Mato Grosso. 1748, 2 anos antes da assinatura do Tratado de Madrid. Opa! Então quer dizer, pessoal, que a criação da capitania de Mato Grosso também fez parte de uma estratégia geopolítica de Portugal de assegurar a posse definitiva daquele território, que era muito importante naquele contexto do século XVIII, pois lá estava se desenvolvendo atividade mineradora. Compreendeu aí, meus amiguinhos? Foi ligando os pontinhos aí, ligou os pontinhos para compreender definitivamente qual era o contexto. Se você não acompanhar o contexto histórico, você não vai entender bolhufas. O contexto histórico é importantíssimo. Contexto da exploração aurífera em Mato Grosso, contexto em que Portugal se preocupava sobremaneira com a proteção da fronteira oeste. Afinal,
as minas de Mato Grosso, no Vale do Guaporé, você se lembra da nossa aula? As minas do Mato Grosso, junto ao vale banhado pelo rio Guaporé, faziam fronteira com o vice-reino do Peru, com duas missões jesuíticas espanholas, Mochos e Chiquitos. Ou, se você preferir falar, Morros e Chiquitos. Duas missões jesuíticas espanholas. Estava bem ali, do lado da fronteira, pessoal. Bem ali, do lado da fronteira. Então era interesse da coroa portuguesa garantir mais do que depressa a posse desse território. Então é aí que vão ser assinados alguns acordos, alguns tratados importantes. E eu novamente friso para vocês que o mais importante desses tratados foi o de Madrid, datado de 1750, assinala aí no seu caderno, informação importantíssima, olha o bizu aí pessoal, Tratado de Madrid de 1750, importantíssimo para garantir a posse do oeste da América Portuguesa. Perfeito? Mato Grosso e Amazônia são definitivamente colocados como domínio colonial português no século XVIII, através da aprovação do Tratado de Madrid. Outra informação importante, outro bizu da hora para você, mais um, fundação de Vila Bela. Lembra de Vila Bela, pessoal? Que eu até brinquei que coincidentemente Vila Bela foi fundada no dia do meu aniversário, 19 de março de 1752. Claro que eu não nasci nessa data, para com isso. Nasci bem depois, né? Para com isso. A fundação de Vila Bela, em 19 de março de 1752, pessoal, tem tudo a ver com o Tratado de Madrid. Por quê? Onde mesmo foi estabelecida a primeira capital de Mato Grosso? Você se lembra muito bem, ninguém aqui tem amnésia. Vila Bela foi estabelecida no Vale do Guaporé. Vale do Rio Guaporé, ou seja, junto à fronteira com o domínio colonial espanhol. Foram razões geopolíticas e estratégicas que fizeram com que Dom Antônio Rolim de Moura, o primeiro capitão-general e governador de Mato Grosso, fincasse lá na fronteira oeste, num local insalubre, por causa da ocorrência de várias doenças. Você se lembra, entre elas a malária, que dizimou uma parcela significativa da população. Até 2 governadores, até 2 capitães generais de Mato Grosso foram para o buque por causa da malária, morreram aí em virtude da maleita. Mas era estratégico, pessoal, o ponto vital para a defesa da fronteira oeste, Vila Bela da Santíssima Trindade. Perceba o contexto, olha só, vai ligando os pontinhos que você compreende o que nós estamos falando. Você vai lembrar disso tudo no dia da sua prova e não vai errar essa questão, vai gabaritar, eu garanto. Então olha só, pessoal, a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade é um fato que ocorre 2 anos após a assinatura do Tratado de Madrid. E uma coisa está ligada na outra. Por quê, professor? Porque quando Rolim de Moura estabeleceu a nossa capital no Vale Guaporeano, ele tinha em mente a adoção de medidas políticas e militares que garantissem a efetivação do uti possidetis. Porque, como nós vamos falar daqui a pouquinho, falo das características do Tratado de Madrid, o princípio que norteou a negociação dessa nova regulamentação de fronteiras entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, meus amiguinhos, foi o princípio do uti possidetis, ou seja, o princípio do uso capião. Quem ocupa efetivamente tem direito à posse. Então, quando Rolim de Moura estabeleceu a nossa capital, Vila Bela, junto à fronteira, ele queria efetivar a posse do território para a coroa portuguesa. Pessoal, não se esqueça também que a capitania de Mato Grosso, vamos lá, vamos anotar aqui, importante, a capitania de Mato Grosso se tornou o antemural da colônia.
Tio Ed, eu tô lembrado que você já falou sobre esse negócio de antimural da colônia. O que é o antimural da colônia mesmo? Significa que Mato Grosso, moçada, iria se tornar ali a defesa, a fortificação da fronteira oeste. Mato Grosso seria o baluarte da fronteira oeste da América Portuguesa ali. Lembra que até brinquei? O sentinela sempre alerta na frente da fronteira, de frente com o vizinho, para que esse vizinho não virasse inimigo, não virasse um adversário, para defender o território. Então, quando foi criada a capitania de Mato Grosso, 1748, e estabelecida sua primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, 1752, a capitania de Mato Grosso tornou-se antemural da colônia, ou seja, a defesa da fronteira oeste da América Portuguesa. Show de bola aí, amigos? Vamos em frente então, vamos em frente que atrás vem assim de concorrente. Vamos lá, vamos acompanhar o raciocínio. Segundo tópico que eu trago para vocês aqui, a consolidação territorial da América Portuguesa e da capitania de Mato Grosso no século XVIII, que é o assunto que nós estamos destrinchando na aula de hoje. Vamos lá. Moçada, em princípios do século XVIII, até meados do século XVIII, haviam duas vilas em Mato Grosso. Os dois principais núcleos populacionais eram as vilas Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá e Bela da Santíssima Trindade. Então as duas vilas mato-grossenses eram essas duas. Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, você se lembra, fundada em 1719 pelo bandeirante Pascoal Moreira Cabral, e Vila Bela da Santíssima Trindade, fundada no Vale Guaporeano, 1752, pelo primeiro governador de Mato Grosso, Rolim de Moura. Legal. Professor, só existiam essas duas vilas? Vilas, até esse momento, apenas essas duas. Mas existiam, evidentemente, outros arraiais. Tudo bem? Existiam arraiais, mas apenas duas vilas. A Vila de Cuiabá, como a gente falou, 1719, a fundação. A elevação à condição de vila aconteceu pouco depois, em 1727, pelo governador de São Paulo, o Dom Rodrigo César de Menezes. E Vila Bela, fundada lá no Guaporé por Rolim de Moura, 1748. Legal, moçada. Nesse contexto acontece uma expansão territorial para novas áreas. Gradativamente, como surgem novos veios auríferos, exploração de ouro em outras áreas, então aos poucos os colonos vão ocupando variadas áreas do território que seria a futura capitania de Mato Grosso. Bom, temos também a questão da cessão de Sesmarias. Você lembra aí que o Rolim de Moura, nosso primeiro governador da capitania de Mato Grosso, quando ele esteve em Cuiabá, ele andou concedendo cartas de Sesmarias àqueles colonos que tivessem condições financeiras de produzir nas mesmas, de promover a exploração dessas terras. Esse velho costume da coroa portuguesa, que já tinha lá em Portugal, da distribuição de terras, durante muito tempo vigorou no Brasil. Para sermos mais exatos, o hábito de promover a cessão ou concessão de Sesmarias prevaleceu até 1850, data em que o parlamento brasileiro do Império aprovou a Lei de Terras. Tudo bem? Então havia este velho hábito português de promover a concessão de terras, de lotes de terras, as chamadas Sesmarias, àqueles colonos que tivessem condições financeiras, que tivessem din-din para investir nas mesmas, tivessem escravos para trabalhar nessas terras e produzir. Tudo bem? Exploração dessas terras. Olha outro assunto fundamental que você precisa ficar muito atento quando for estudar os tratados de limites aqui na capitania de Mato Grosso, no contexto de meados do século XVIII, moçada.
o principal governante da província de Mato Grosso. Veja só, o principal governante da capitania, não é província ainda. O professor deu uma pisada na bola aqui, ó. Viajei na maionese. Neste momento, século XVIII, é capitania de Mato Grosso, moçada. O nome é capitania de Mato Grosso. Só vira província depois da aprovação da primeira Constituição brasileira, que foi em 1824. Aí as antigas capitanias se tornam províncias. E depois da aprovação da primeira Constituição republicana, que foi em 1891, é que eles se tornam, as antigas províncias viram estados, e o são até os dias atuais. Isto posto, compreendeu o processo? Pode cometer erro de anacronismo. Legal? Capitania de Mato Grosso teve 9 capitães generais, que são os governadores. Perfeito? Desses 9 capitães generais, qual que era a missão deles? A missão deles era garantir a posse do território que havia sido assegurado pela assinatura do Tratado de Madrid. Então todos eles, Dom Antônio Rolim de Moura, Luiz de Albuquerque, João de Albuquerque, Caetano Miranda, João Carlos Augusto Hohenhausen-Gravenberg, o próprio Francisco Majesse, todos eles tinham a missão de garantir aí a posse do território. Agora, dos 9 governadores da capitania de Mato Grosso, teve um que se destacou. Teve um que foi top de linha, que teve uma grande atuação, pessoal, que empreendeu, que adotou medidas que consolidaram a posse da fronteira oeste para a coroa portuguesa. Quem foi ele? Quem? Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Anota bem o nome dessa figura. Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres foi o mais importante governante da capitania de Mato Grosso. Esse sim foi um brilhante administrador, porque ele é um dos responsáveis principais pela consolidação da fronteira oeste. Teve uma atuação notável, construindo vários fortes militares e edificando vilas em lugares estratégicos para garantir, olha só, o domínio do território e proteger esse território diante de possíveis invasões do vizinho. No caso, quando eu falo vizinho, é o domínio colonial espanhol. Perfeito? Mais importante governante do período colonial, anota o nome da fera: Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Luiz de Albuquerque para os íntimos. Vamos em frente então, moçada. Vamos agora falar sobre o Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750 entre Portugal e Espanha. O Tratado de Madrid é o mais importante tratado assinado entre as coroas ibéricas durante o século XVIII. Perfeito? Nós tivemos outros tratados nessa época. O Tratado de El Pardo, o Tratado de Santo Ildefonso. Já no comecinho do século seguinte tivemos o Tratado de Badajoz, mas nenhum deles interessa para nós nesse momento. O mais importante tratado assinado entre as coroas ibéricas e que tem tudo a ver com a criação da capitania de Mato Grosso, com a fundação de Vila Bela, com o estabelecimento de fortes militares na fronteira, com a criação de núcleos populacionais em locais estratégicos, é o nosso Tratado de Madrid. Então é esse que a gente vai estudar com afinco. É esse tratado que nós vamos ter toda a dedicação do mundo. O Tratado de Madrid, meus amigos, foi baseado no princípio do uti possidetis. O princípio do uti possidetis é uma velha legislação do direito romano. Está em latim. Uti possidetis seria mais ou menos: quem utiliza tem direito à posse. Seria uma espécie de uso capião, pessoal. Quem utilizou, quem efetivou a presença, consolidou a sua presença no local, tem direito à posse desse território. Tem direito à posse desse território. Tudo bem? Ok. Só um minutinho. Pessoal, continuando a gente falar sobre isso,
Tudo bem? Então o princípio do uti possidetis é uma espécie de uso capião, moçada. O que quer dizer esse uso capião? Quer dizer assim, que seria considerado território aí quem verdadeiramente ocupasse esse território. Quem efetivasse o domínio desse território teria o direito a ter a posse definitiva. É por essa razão que Portugal se preocupou, entre outras coisas, com o estabelecimento da Vila Bela da Santíssima Trindade, justamente no Vale do Guaporé, pessoal. No Vale do Guaporé, para efetivar o princípio do uti possidetis. Tudo bem? Então, o princípio que foi utilizado para assegurar a posse desse território, moçada, foi então esse princípio extraído da legislação do direito romano, uti possidetis, quem ocupa tem a posse. O jurista que defendeu os interesses portugueses por ocasião da assinatura do Tratado de Madrid foi o luso-brasileiro Alexandre de Gusmão, que vai utilizar dessa estratégia do direito romano para garantir para Portugal a posse definitiva dos territórios que Portugal havia ocupado ao longo do século XVIII, como os territórios localizados no Vale da Bacia Amazônica e também no oeste da América Portuguesa, leia-se Capitania de Mato Grosso, não é? A Capitania de Mato Grosso, criada em 1748. Como eu disse para vocês anteriormente, para se conseguir a efetivação do uti possidetis, do direito romano, tivemos duas medidas importantes adotadas pela coroa portuguesa nesse momento, que são, olha só, a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade no Vale do Guaporé. Olha só a fundação de Vila Bela, 1752. Então quer dizer, professor, que quando o Rolim de Moura ordenou a construção da primeira capital de Mato Grosso, ele tinha em mente o que havia sido assinado 2 anos antes no Tratado de Madrid? É isso mesmo, amiguinho. Você já entendeu, já compreendeu todo o processo histórico que a gente está falando aqui. A construção de Vila Bela, mesmo em local insalubre, lá no Vale Guaporeano, tinha em mente assegurar para a coroa portuguesa a efetivação do uti possidetis. Tudo bem? Outro fato importante aqui, moçada, é o estabelecimento do Marco do Jauru. Estabelecimento do Marco do Jauru, que foi justamente na barra do rio Jauru, afluente do rio Paraguai, moçada. Em 1754 foi trazido para Mato Grosso um monumento de mármore em forma piramidal que mostrava o local exato em que terminava a posse colonial de uma das coroas ibéricas e começava a posse de outra. O Marco do Jauru tinha inscrições em latim. Ele foi colocado para simbolizar ali a fronteira entre o domínio de Portugal e o domínio da Espanha. Foi colocado então junto à margem do rio Jauru, afluente do rio Paraguai. Atualmente, pessoal, o Marco do Jauru está na praça central da cidade de Cáceres, em frente à igreja matriz, a igreja de São Luís de Cáceres. Você pode visualizar o Marco do Jauru, que já é um monumento histórico mato-grossense. Ele foi trazido em 1754 e hoje está na Princesinha do Paraguai, a nossa aprazível cidade de Cáceres. Muito bem, dando sequência à nossa aula, vamos então falar um pouquinho sobre o principal governante de Mato Grosso do período colonial. O mais importante capitão-general dessa época foi Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Esse, sem dúvida alguma, esse foi o cara. Teve uma atuação brilhante, a sua administração, seu tino de militar garantiram a consolidação da fronteira oeste da América Portuguesa, pessoal. Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres edificou cidades em locais estratégicos ao longo da fronteira e com o objetivo de garantir a comunicação entre as principais vilas mato-grossenses,
e principalmente ele dotou a fronteira da imensa capitania de Mato Grosso. Eu fiz até um mapinha meio tosco ali, mas não tem problema, só para a gente ilustrar e compreender esse processo. Esse camaradinha que está aqui com essa vasta cabeleira é o nosso Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que estabeleceu vilas e fortificações militares em posições estratégicas no território da capitania de Mato Grosso. Confira aí algumas das vilas edificadas pelo nosso brilhante capitão-general. Vila Maria junto ao rio Paraguai. Inclusive esse nome Vila Maria é uma homenagem à rainha de Portugal, Dona Maria I, a louca, lembra dela? Dona Maria I é a que autorizou a pena capital contra Tiradentes, membro da Inconfidência Mineira. Dona Maria I também é a rainha de Portugal que estabeleceu o alvará de proibição da instalação de manufaturas. Ela é a mãe de Dom João VI. Então Vila Maria, hoje Cáceres, é uma edificação ordenada pelo governador Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Estabeleceu também Casal Vasco, a vila de Casal Vasco, a vila de Cocais, pessoal. A vila de Cocais, que hoje é a nossa boa e velha Nossa Senhora de Livramento. São Pedro del Rei, outra vila edificada por Luiz de Albuquerque, que hoje é Poconé, local onde você vê a cavalhada. Poconé, outra cidade turística mato-grossense do século XVIII. E a vila de Albuquerque, pessoal, na porção sul da capitania de Mato Grosso, Albuquerque, que hoje é a vila de Corumbá. Em relação às fortificações militares, duas são as mais importantes. Na porção norte da capitania de Mato Grosso, junto ao rio Guaporé, vamos lá, para proteger a nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, foi edificado o Forte Príncipe da Beira. Na porção norte, rio Guaporé, Forte Príncipe da Beira. Na porção sul, junto às margens do rio Paraguai, outra importante fortificação militar, o Forte de Coimbra. Olha para o mapinha aí que você vai entender. Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres edificou importantes vilas. Vila Maria, hoje Cáceres. Vila de Albuquerque, hoje Corumbá. São Pedro del Rei, hoje Poconé. Cocais, hoje Livramento. E fortificações militares. Forte Príncipe da Beira, junto ao rio Guaporé. Forte Nossa Senhora da Conceição, Forte Coimbra, junto ao rio Paraguai, e o Forte Iguatemi, junto ao rio Paraná. Entendeu aí por que Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres é considerado o mais importante capitão-general da capitania de Mato Grosso? Então o cara tomou atitude, empreendeu várias medidas no sentido de garantir a consolidação da posse da fronteira oeste da América Portuguesa. É isso aí, moçada. Vamos ficando por aqui. Espero que a aula tenha sido produtiva e que você tenha aprendido bastante conosco. Vamos vencendo mais um conteúdo, mas a gente vai continuar a nossa jornada. Afinal de contas, temos ainda muito conteúdo para tratar aqui no nosso canal Mestres da História com o professor Edenilson Moraes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Um grande abraço para todo mundo e te vejo no próximo vídeo. Tchau, pessoal!